No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o sol se esconde para sempre atrás das nuvens cinzas que marcam a partida do amado e reverenciado José Carlos Alves Ferreira. Nascido em 20 de julho de 1956, em uma pequena aldeia chamada Lagoa dos Sonhos, no interior paulista, José Carlos vivencia uma infância marcada pelo amor pelas letras, a mágica das sementes e a forte presença do pai, um ferreiro de coração ardente que cultivava o sonho de ver seus filhos crescerem em plena luz da educação. Criado entre a fumaça do forjeiro e os livros de sua mãe, uma professora primária, José Carlos se destacaria desde muito novo no meio escolar. Aos 18 anos, ingressou na Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Estadual Paulista, onde desempenhou-se como um estudante exemplar e dedicado, chegando a ser presidente do diretório acadêmico em seu último ano. Ao concluir o curso em 1980, José Carlos iniciou sua trajetória profissional na extensão universitária, trabalhando como técnico agrícola em uma pequena cidade do interior de São Paulo. Por lá, dedicou-se às tarefas mais diversas, desde o plantio e cuidados com as culturas até a gestão dos recursos humanos da instituição, sempre demonstrando um carisma incomum e um compromisso total com o sucesso de todos os seus colegas. Em 1987, José Carlos recebeu uma proposta que mudaria definitivamente a trajetória de sua vida: assumir a direção do Instituto de Desenvolvimento Rural da mesma cidade, onde se tornou um dos principais artífices da transformação econômica e social dessa região. Em menos de 10 anos, o IDR de José Carlos alcançou resultados expressivos. A produção agrícola triplicou-se, as condições de vida melhoraram significativamente para os moradores locais e foram criadas novas oportunidades de emprego em diversos setores. Em 1996, o Instituto recebeu uma menção honrosa no Prêmio Machado de Assis, reconhecendo a dedicação e trabalho incansáveis do Sr. Ferreira na luta contra a pobreza e a desigualdade social. Além disso, em 2005, José Carlos foi homenageado com a Ordem do Mérito Cultural pela Presidência da República por seus mais de 20 anos dedicados ao ensino público e à promoção da agricultura familiar. No entanto, a vida de José Carlos não se restringia apenas às funções profissionais. No coração dele batia uma paixão inconfessável por restauração de motocicletas antigas. Desde criança, o menino já mostrava fascínio pelos veículos de moto que passavam pela aldeia e, com o tempo, essa paixão se transformou em um verdadeiro hobby. A cada domingo, ele passava horas junto às suas motos, espoliando-as com cuidado, ajustando peças e enlouquecendo com as pessoas que passavam pela rua. Mas a vida de José Carlos também foi marcada por dor e tristeza. Em 1992, perdeu a esposa de seus sonhos, Maria das Graças, vítima de um câncer de mama que lhe tirou a vida prematuramente. A partir daí, José Carlos se dedicou às filhas, Ana Paula e Maria Clara, criando-as sozinho e ensinando-lhes os valores do trabalho e da solidariedade. Mais tarde, em 2015, a tristeza retornou ao seu vida quando seu filho mais novo, Pedro Henrique, de apenas 23 anos, faleceu num acidente automobilístico que lhe tirou a vida prematuramente. Desde então, José Carlos se dedicou às suas 5 netas, ensinando-lhes os valores da família e da amizade, sempre acompanhados de um sorriso e um olhar carinhoso. Na hora do adeus, o velório foi palco de uma despedida magnífica, com muitas pessoas que em _start assista presenciaram a vida de um homem dedicado ao serviço público, às artes e à família. O Rádio Nacional falou dele em seu noticiário, o jornal A Voz da Aldeia publicou uma matéria comemorativa de sua vida e o telejornal da Globo dedicou um segmento especial para lembrar do grande trabalho e legado de José Carlos. No entanto, aquele que mais lembrou o Sr. Ferreira é a neblina da manhã sobre a horta, o rante dos galos às 5 da manhã, a vitrola antiga e os discos riscados, as prateleiras de ferramentas no quintal e o olhar carinhoso que ele dava para a gente na porta da casa.
E, certamente, é nesses detalhes que José Carlos Alves Ferreira será lembrado, como um homem dedicado às tarefas mais humildes, mas que deixou seu legado na vida de muitos. Ao longo de sua trajetória, o Sr. Ferreira foi muito mais do que apenas um agricultor ou diretor de instituições. Ele foi uma força da natureza, a ponte entre as gerações e, acima de tudo, um amigo que sempre estava disposto a compartilhar seu conhecimento, suas histórias e sua paixão pela vida. A última imagem que nós teremos dele será da janela aberta, do cheiro de café forte no copo de vidro grosso, das mãos velhas tocando na vitrola antiga. E, certamente, é dessa forma que José Carlos Alves Ferreira desaparecerá para sempre, como um sonho concretizado e uma vida bem-vida, marcada pela paixão pelas letras, a mágia das sementes e o amor incondicional por todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo. A senhora Maria do Carmo Alves, nascida em Vale Verde, em Minas Gerais e falecida ontem à tarde, deixou para a história um legado imensurável. Filha de humildes trabalhadores rurais, Maria descobriu cedo seu dono para o aprendizado e construção de uma vida educada. Apesar das dificuldades financeiras, ela se manteve firme em seu sonho de se tornar professora de escola pública. Em 1957, aos 20 anos, conseguiu o primeiro título acadêmico e dedicou-se ao exercício da educação com paixão até o fim. Em suas 43 anos de carreira ensinando letrinho e matemática a gerações de meninos e meninas, ela se transformou em uma figura materna para seus alunos. Era raro encontrá-la sem um livro de escola nas mãos, e suas salas sempre resplendiam com o entusiasmo do aprendizado. Em 2015, recebeu o Prêmio Machado de Assis por sua dedicação incansável à educação. A senhora Alves era lembrada como a professora emérita, uma figura que personificava o espírito da educação brasileira e cujo legado vive em cada um dos alunos que passaram por sua presença iluminadora. Maria também era apaixonada por cultura e história do seu povo. Por isso, dedicou muitas horas ao desenvolvimento da Biblioteca Municipal de Vale Verde, onde se tornou a responsável pelo acervo. A vida de Maria não foi sempre flores e alegrias. Em 1982, seu marido, um valente trabalhador das minas, perdeu a vida em um acidente inesperado. Mas ela sobrepujou o doloroso evento e continuou a construir sua vida ao lado de seus filhos, que sempre veiam em ela uma mãe forte e carinhosa. A senhora Alves também era conhecida por seu apaixonado cultivo de rosas. Seu quintal era um verdadeiro paraíso florido, onde as flores eram cuidadas com ternura. Maria acreditava firmemente que a vida *start assista. Dos seres vivos é uma expressão do amor e atenção que ela oferece. A sua vida foi comemorada em uma peça no Teatro Municipal de Vale Verde, chamada Vida de Maria, onde muitas histórias e momentos marcantes da sua vida foram retratados. A senhora Alves também era lembrada como a mãe do bairro e como uma figura materna para toda a comunidade. Ao longo de suas 82 anos, Maria viveu uma vida marcada pelo amor, por seu trabalho incansável e pela paixão pela educação e cultura brasileira. Ela será sempre lembrada como uma mulher forte que construiu um legado de amor e dedicação, que viverá para sempre na memória dos que tiveram a sorte de conhecê-la. Hoje, ao se lembrarmos dela, podemos sentir o cheiro das rosas no seu quintal, ouvir a música do violão tocado por ela em suas horas de descanso, e podemos sentir o vivo e contagiante entusiasmo pela vida que ela sempre transmitiu. Maria do Carmo Alves será eternamente lembrada como uma luz que iluminou incontáveis vidas, uma mulher que construiu um legado de amor e paixão por vida, educação e cultura brasileira. Ela foi a Senhora do Conhecimento, e sua morte marca o fim de uma era em Vale Verde. Alexandre Nero, uma luz que deslumou a paisagem cultural brasileira, uma voz que vibrou em corações e um rosto que se incrustou na memória de muitos. Com o passar do tempo, suas performances continuam a iluminar em nossas telas, a cantoria seus versos ressoando entre nós, como um lembrete de uma promessa feita ao coração, que a arte sempre nos consolare e inspirare. Em cada interpretação, Alexandre se transforma em um personagem diverso, deslizando com agilidade pelas emoções mais complexas, dando vida aos sonhos e paixões de seres imaginários, tornando-se uma espécie de médium que canaliza o espírito das obras. Ou seja, sua arte é a alquimia da vida, onde a magia reside na habilidade de se mexer com as emoções até transformar a realidade.
E o seu talento multifacetado se manifesta não apenas na atuação, mas também na música. A voz de Alexandre é mais do que uma presença no palco ou na tela, é um registro sonoro capaz de tocar a alma. Seu repertório autoral é uma mistura de sons e palavras que evocam o Brasil, suas emoções, seus paixões e sofrimentos. É como se ele tivesse captado, em cada nota, a vida e o sentimento daqueles que passaram por aqui. E essa autenticidade é o que consolida Alexandre Nero como um símbolo de criatividade na arte brasileira contemporânea. Ele se distingue pelas suas inovações, pela originalidade e pelo respeito por sua raiz. E é isso mesmo, a raiz, que ele carrega consigo em cada obra: o Brasil, suas tradições, seus sonhos e, por fim, sua arte. E assim, Alexandre Nero continua sendo uma luz constante na nossa vida cultural, uma referência para quem sonha, queira ou precisa de inspiração. Ele nos mostra que a vida é uma obra-prima e que cada um de nós tem o poder de pintar o seu quadro, dando vida à sua arte. E isso é a magia de Alexandre Nero, o símbolo da criatividade na arte brasileira contemporânea. No coração do Brasil, em Curitiba, brotou a vida de Alexandre Nero, semente daquele talento inata e alegria que o caracterizaria. Criança de família humilde, suas memórias são cárceres de calor, de canções e risadas, em ambientes onde o amor e a música se confundiam. A cidade, aquela maravilha verde, viva e vibrante, foi palco das primeiras conquistas do futuro artista. Ali, no meio dos jardins e ruas que _start iram, surgiu um cantor, uma estrela no firmamento da vida. As tardes de brincadeira na rua foram testemunhas de seu primeiro passeio pela música, quando a juventude se desprendia da mão da inocência e abria-se para o mundo. Nesses tempos, Alexandre revelou sua aptidão para a música e o canto, semelhante às notas douradas da tarde que se escondiam atrás das árvores. Escolas e festas escolares foram as sementes do seu talento, onde ele começou a aprender a harmonia do amor e da fraternidade. Eram momentos de descoberta, em que o canto se transformava em voz, e o silêncio se tornava melodia. A música se espalhava como um olhar carinhoso, abraçando as crianças e os adultos em equilíbrio, unindo-os numa jornada única. As noites de serenata familiar, acompanhadas do suave violão, foram palco de uma expressão natural, de um talento que se revelava com facilidade. A voz de Alexandre cantando junto à família era como o sol nascer, derramando luz e alegria sobre as pessoas presentes. Aqueles momentos eram testemunhas do carisma e da sensibilidade artística dele, que fluía sem esforço, como um rio inabalável. A música, em sua casa, era mais do que uma atividade, era vida miscigenada com a família, um sentimento e uma paixão. Alexandre, desde criança, se revelou carismático, com uma personalidade viva e radiante, como o sol nascente num céu de primavera. Com grande facilidade para expressar-se diante das pessoas, ele mostrou desde pequeno que a arte era sua lágrima e a música, seu alicerce. E assim, cresceu Alexandre Nero, em um cenário de cor, som e amor, transformando-se no artista que seria, impelido pela natureza do seu talento e por uma vida viva e cheia de música. A cidade de Curitiba foi testemunha dessa jornada inesquecível, onde a vida e a arte se entrecruzaram em um caminho vibrante, cheio de emoção e desafios. No coração da cidade, onde o ritmo do samba dá passos com jazz, Alexandre Nero despertava ao som do futuro, embriagado pela promessa de um sonho que não sabia ainda como construir. A juventude, um laboratório de paixões e descobrimentos, desabrochou-lhe os olhos para o teatro, a música, tão presentes na vibração da vida brasileira, assim como o futebol, outro culto que se mistura com o sangue da terra. Aquele tempo é uma memória encantadora. Enquanto o sol se esconde no horizonte de um céu verdejante, ele se ajoelha na areia do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e percebe que seu coração bate ao ritmo da vida. Aqui, nas ruas da capital, surgem os primeiros traços de sua identidade artística, com os olhares curiosos e o silêncio do público. Antes de serem palcos e orquestras grandes, surgem oficinas de teatro e cursos de música. Aquele menino, com bigodes desenrascados e sonhos em seus olhos, andava pelas ruas da cidade em busca de treinamentos e oficinas que lhe pudessem dar um toque de profissionalismo nesse mundo artístico que o fascinava. Por ali, onde a tradição se confunde com a inovação, onde a paixão por teatro e música é palpada em cada cantinho, Alexandre Nero encontrou sua espécie. A luta era dura, os recursos escassos, mas ele seguiu adiante,
impulsionado pela vontade de superar. O que é mais brasileiro do que isso? A falta de apoio institucional não desgarraria a determinação de seu coração. E como a luz das estrelas atravessa o céu em busca de algo maior, Alexandre Nero procurava consolos e incentivos nas mãos amigas que acreditavam no seu potencial. E nessas primeiras experiências com grupos teatrais e musicais estudantis, ele encontrou a sua identidade artística, aquilo que o fazia ser único na multidão. Foi lá, sentado em redor de um palco pequenino, onde as primeiras notas de um violão tocavam em harmonia com o silêncio da noite, que a construção de sua determinação foi fortalecida. E como o mar agita-se nas costas do litorâneo paulistano, Alexandre Nero segue adiante, impulsionado pela vontade de seguir carreira nas artes, sabendo que a vida é uma montanha russa e que apenas os corajosos podem zambiar em frente. E o futuro, com seus olhares incertos, vê nele um sonhador, uma luz que dança na vibração da vida brasileira. Alexandre Nero, o brasileiro encantador que conquistou corações por todos os cantos do país. Um homem que viveu a vida como uma peça de teatro, onde cada palavra, cada gesto, é uma nota em sua bela sinfonia. Naquele mundo imaginário chamado Império, ele desempenhou o papel de um príncipe intrigante e enigmático, cujo coração escondido era tão mais atraente que a própria coroa. A cada gesto, uma nota adicional na sua canção. A cada olhar, uma nova página em seu livro encantado. E depois veio Jorge, um herói que ele interpretou com tanta veracidade que a linha entre o ator e o personagem se esvaiu. Era assim que o sol se fundia no mar, uma mistura perfeita de força e beleza, de paixão e desafio. Ele cantava suas emoções através dos olhos, tocava sua história na alma do personagem. A música, esse outro amor de Alexandre, foi um caminho paralelo, uma espécie de sonho que ele vivia ao mesclar poesia com ritmo, criando músicas que eram reflexos de sua alma. Seus álbuns foram como capítulos em uma história mais ampla, cada canção um detalhe preciso em um quadro maior. E assim, ele cresceu, conquistando espaço não apenas na TV e no palco, mas também nas rádios e playlists dos brasileiros. Seu duplo talento transformou em algo único, uma espécie de poeta da vida real que despertava emoções intensas. E foi assim que Alexandre Nero se tornou um dos artistas mais completos da sua geração. Ele é a música que faz o coração dançar e, ao mesmo tempo, é o narrador de suas próprias histórias. É a vida e a arte em harmonia perfeita, uma composição que se tornou inesquecível para todos aqueles que tiveram o privilégio de assisti-lo crescer. Alexandre Nero, um nômade da luz e das sombras, deixou seu sêmen cultural na terra brasileira, uma síntese rica e variada que serve de fonte de vida para artistas e admiradores. Seu legado é incalculável, um tesouro escondido no coração do país. Sua trajetória é como uma floresta feita de milhões de folhas verdes, onde cada uma representa um dia vivo, empolgado e dedicado à arte. Ele era o fogo que queimava na chama da inspiração, um guia invisível para aqueles que procuram a verdade e a entrega no trabalho artístico. Seu talento era mais do que uma habilidade, era um mistério encantador, uma alquimia que transformava o mundo em pinceladas e palavras. Criou-se em um Brasil marcado pela música, pelo futebol e pelos ritmos da vida. Ele soube transformar essa herança em obras-primas, em manifestações que vibram da força do país. Sua arte é o testamento de uma vida dedicada à busca do novo, ao despertar da criatividade e ao resgate das sombras. Alexandre Nero era mais do que um nome, era a essência de uma era. Ele viveu nas ruas e nos teatros, em festivais e em salões, sempre procurando a luz que dizia: aqui está o que eu quero. Sua vida foi uma jornada em busca da verdadeira expressão, da liberdade criativa. Seus colegas o lembram não só como um artista, mas também como um ser humano, carinhoso e dedicado. Ele ensinou que a arte é mais do que uma função, é uma missão, uma chama que arde em todos os corações. A humanidade de Alexandre Nero foi seu maior legado, sua capacidade de ver o outro além da fachada, de acordar a emoção latente nas almas. Na memória coletiva, ele permanece como um mistério que ensina a importância do silêncio e da reflexão. Ele é lembrado pela sua intensidade no palco e na tela, pelo seu olhar que dizia: vou me dar corpo e alma. Ele é o testemunho de uma vida viva, dedicada à busca do que realmente importa.
Alexandre Nero deixou como legado um espaço vivo na cultura brasileira, uma marca inconfundível no meio da diversidade artística. Ele foi um pioneiro, um explorador das fronteiras criativas, e sua obra é a prova disso. Sua arte nos lembra que o verdadeiro legado é a inspiração que deixa no mundo, o mistério da criação que vive em cada um de nós. E agora, como ele mesmo diria, o show continua. E com essas palavras,